noite, queridos. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Queria pedir para você ficar de pé nesse momento. Queria pedir que você fechasse seus olhos nesse momento. Jesus Cristo é o motivo, cante isso comigo, da minha canção. Outra para cantar, a melodia vem dele. Aleluia. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Cante isso mais uma vez de todo o seu coração nesse momento. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Ele é o motivo da tua canção, Ele é o motivo do teu louvor. Ele é o motivo de você estar aqui nessa noite. Abra o teu coração a Ele. Permita que Ele te molde, permita que Ele te trate, permita que o Espírito Santo de Deus preencha o teu coração nessa noite. Permita que Ele te dê a direção, permita que Ele cure, que Ele trate as suas feridas, que Ele te dê as respostas necessárias. Permita que Ele haja no teu coração nessa noite. Continue cantando comigo. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabem os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Cante para dar minhas canções, para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. É para ti que estamos aqui nessa noite, Senhor. Recebe a nossa adoração. Que somente o teu nome seja exaltado aqui em nossas vidas, Senhor Deus, com nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas falas, nossas intenções, Pai, de todo o nosso coração, que o teu nome seja exaltado nessa noite. Amém. Nesse momento nós vamos cantar uma música que o coral já cantou aqui, ela chama Ajuntamento. No início dela, ela diz: vem, sopra sobre nós o teu sopro, Espírito Santo, sopra em nós o teu sopro.
Permita que o Espírito Santo sopre no teu coração e tire o cansaço, tire o desânimo, tire a angústia, tire a dor. Permita que Ele preencha o teu coração nessa noite, amém? Cante assim. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. As mulheres declaram: todos juntos. Uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador.
bendito Rei Salvador. Deus bendito, Deus bendito Rei Salvador. Deus bendito Rei e Salvador. Exaltado nessa noite, Senhor. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Ai. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Queremos entregar os nossos corações a Ti, Pai. Ó, quantas coisas, quantos pedidos, Pai, quantas angústias, quantas amarguras, quantas coisas tiraram o nosso foco de te adorar nessa semana. Talvez hoje mesmo isso possa ter acontecido. Perdemos a visão, perdemos o foco do teu direcionamento, perdemos, Senhor Deus, a sensibilidade de ouvir o direcionamento do teu Espírito, Pai, do teu Santo Espírito. Mas nós queremos aqui nessa noite, Pai, derramar o nosso coração a Ti, Pai. Nós queremos sim, Senhor Deus, te engrandecer. Nós queremos te buscar pelo que Tu és, Senhor. Se te buscarmos pelo que Tu és, Senhor, age em nós. Trata o nosso coração, Pai. Quebranta o nosso coração, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui nesta noite transformados por Ti, porque somente o Teu Santo Espírito é capaz de nos transformar, Senhor Deus. Aleluia. Vamos cantar esse louvor com alegria? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho
Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Aplauda, Senhor, querido. Nos achegamos, Senhor Deus, ao centro disso tudo, que é o Teu santo nome, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Tudo que cantamos até agora nos trouxe a este centro, a esta centralidade, o Teu santo nome, Pai. E nós vamos cantar agora quão lindo esse nome é. Quão lindo o nome do Senhor é. Diga que Ele é santo, diga que Ele é digno, diga que o nome dEle é maravilhoso. Adore ao Senhor nessa noite, igreja. Adore Ele de todo o teu coração. Engrandeça o nome dEle. Glorifique o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. É por Ti que estamos aqui, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Se exaltar, Senhor, engrandecido nesse lugar, Pai. Estamos aqui para Te adorar, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, Pai. Se exaltar, engrandecido, Pai. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora,
proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Erga suas mãos e diga: és invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Erga as suas mãos, declare: o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Cante comigo, declare: és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Diga: teu é o reino, teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Repita comigo: teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, querido. Nome sobre todo nome. É por ti que estamos aqui, Senhor. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás, Senhor. Aleluia. Em 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um segundo tiver propósito no seu coração, não com tristeza ou por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então que nessa noite você possa com alegria trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta. Você tem observado, a igreja está em obra, e a sua oferta, o seu dízimo tem nos ajudado, a
proporcionar um lugar novo, diferente, abençoado, pois o Assim Senhor tem ministrado aos nossos corações. Temos aqui também o Pix, CNPJ, você se sinta à vontade, como diz a palavra, que você possa trazer com alegria à casa do Senhor aquilo que Deus ministrou no seu coração, nesse mesmo mover de adoração, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluias. Você pode trazer, aleluias. Nós louvamos o teu nome, Pai. Muitas vezes, igreja, nós estamos olhando para o mar, e muitas vezes as águas têm tentado nos afogar, mas Jesus tem estendido a sua boa mão sobre nós. Ele não está longe, Ele está perto. Que você nesta noite possa segurar nas mãos do Senhor e deixar o Senhor te conduzir por águas tranquilas. O Senhor é contigo, a boa mão dEle está sempre estendida para cada um de nós. Por isso nesta noite, adora Ele, glorifica o nome dEle, clame por Ele, porque Ele é o nosso louvor, porque Ele é a nossa adoração. A nossa vida está nas mãos dEle. Aleluias. Se o sol se floria, noite chega, cante, tu és. Diga a Ele, quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és. Ele é o nosso abrigo. Faz andar. Diga pra Ele quem Ele é na tua vida. Tu és o meu dono, minha paixão. Ele é o nosso louvor. Aleluia. Oh, Jesus, Tu és Senhor. Faz andar, oh Jesus, sobre as águas. Oh, sobre as águas nessa noite, creia nas mãos do Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. Ele é o nosso dono. Ele é a paixão, Ele é a nossa canção, e o meu louvor. Cante aleluia, igreja. Aleluia. Aleluia. Cante aleluia, aleluia.
Feche os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos. Bendiga o nome do Senhor. Porque é Ele que tem conduzido a nossa vida por águas tranquilas. E que nessa noite você possa anseiar por águas mais profundas. Que você possa anseiar por águas mais profundas e mergulhar na presença do Senhor. Mergulhe na presença, porque na presença do Senhor há abundância de vida. O Senhor está com a sua boa mão estendida sobre a tua vida nesta hora. O Senhor está com a sua mão estendida sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. É Ele que tem nos sustentado. É Ele que tem segurado nas nossas mãos. É Ele quem nos trouxe até aqui hoje. Por isso confia nele. Confia no Senhor. E declare: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona, pra respirar e me faz andar. É Ele que nos faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da nossa salvação, Deus. Tu és o Deus da minha salvação. Ele é o nosso dono. És o meu dono, Ele é a nossa paixão, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança. Cante mais uma vez, aleluia, adorando ao Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pelos dízimos e ofertas que foram entregues à casa do Senhor. Pai bendito, Pai amado, graça te damos, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez na sua casa, Pai, para te louvar, para te cultuar, Pai, para exaltar e glorificar o seu santo nome, Pai. Senhor Deus, mas também, Senhor Deus, para demonstrarmos o Senhor, Pai, a nossa confiança, a nossa fé em Ti, através dos nossos dízimos e a nossa oferta, Pai. Senhor Deus, não é pelo dinheiro, Pai, é pela confiança no Senhor, sabendo que nada nos faltará, Pai. E ao mesmo tempo, Pai, estamos trabalhando, Pai, contribuindo para a sua boa obra, Pai. Senhor Deus, para a continuidade, Pai, das suas promessas aqui nesse lugar, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, continue abençoando, Senhor Deus, esse lugar, Pai. Porque a sua palavra fala que esse lugar é a porta dos céus, Pai. E também que o Senhor vá também, Senhor Deus, na casa de cada pessoa, Senhor Deus, seja que contribuiu, Pai, ou aquela que não pôde contribuir, Senhor Deus. Que o Senhor não permita que venha lhes faltar nada, Senhor Deus. Pai, mesmo que falte, Senhor Deus, alimento, Pai, que nunca venha faltar a sua presença, Pai. Que a sua graça, Pai, possa suprir. Que o seu amor possa sustentar, Pai. Senhor Deus, e que haja fé, haja tranquilidade e haja a paz que excede todo entendimento. Por isso, Senhor Deus, seja conosco, seja com cada casa aqui representada, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gostaria de convidar as crianças agora.
Amém, irmãos? Creio que essas crianças estão aqui felizes hoje. Deram uns presentes para o papais. Estenda as suas mãos para cá, igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, estamos aqui mais uma vez na sua presença, Senhor Deus, alegres, contentes, com o coração radiante, Senhor Deus, por essas crianças, Pai. Senhor Deus, que essas crianças, Senhor Deus, nesse momento, Pai, em particular, Senhor Deus, no seu culto particular, Senhor Deus, elas possam continuar aprendendo sobre Ti, Pai, crescendo em graça, crescendo em fé, Pai, crescendo em unção, Pai. Senhor Deus, ciente de quem é o Senhor na vida delas, Pai, quem é o Senhor na vida da sua família, Pai. Senhor Deus, continue com a sua boa mão, Pai, sobre os seus lares, Pai, mas principalmente sobre os caminhares delas, Pai. Aonde eles estiverem, Pai, ali vem estar a sua presença, Pai. Aonde eles estiverem, Pai, vem estar os seus anjos, guardando, protegendo, Senhor Deus, para que nada de ruim venha alcançá-los. Abençoa nessa noite. Senhor Deus, dê a direção, Pai, para cada um delas nesse culto, Pai. E que, assim como o Senhor possa falar conosco aqui no nosso culto, Pai, que o Senhor fale abundantemente ao coração dela no culto delas, Pai. Assim nós te pedimos, já agradecidos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Já está assim. Obrigado. Oi? Agora? Queridos, antes de começarmos a palavra, agora a gente tem um vídeo dos juniores agora, tá? Espero que todos prestem atenção e adorem, porque foi feito com muito carinho. Mas queria te agradecer por você ser essa pessoa incrível, meio brava às vezes, confesso, mas com um coração gigante. Obrigada por ser o meu Uber particular, o meu técnico gratuito, e você me ensinou a ter muita responsabilidade, a respeitar os outros e a nunca mexer na TV enquanto você está assistindo. Eu te amo muito. Hoje só quero te dizer que eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Você vacila como respira, mas eu te amo demais. Feliz Dia dos Pais. Oi, pai, feliz Dia dos Pais. Que você possa continuar sendo seu pai muito legal, amoroso, carinhoso com a gente. Que você continue sendo o melhor pai do mundo. Te amo. Pai, feliz Dia dos Pais. Pai, feliz Dia dos Pais. Você é muito especial pra mim. Te amo. Oi, pai, muito obrigado por você estar em todos os momentos que eu preciso. Por você ser um pai tão legal comigo. Eu te amo muito. Oi, papai, tudo bem? Eu te amo muito. Espero que a gente passe até os fins dos tempos juntos. Você é o meu gatinho. Um beijo. Te amo muito. I love you. Feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe. Te amo muito. Feliz Dia dos Pais. Gratidão e amor para todos aqueles que nos guiam e inspiram. Pai, eu te amo muito. Para mim, você é o melhor pai do mundo. Você é o meu herói. Sempre esteve ao meu lado, sempre cuidou de mim. E eu agradeço por você sempre ter se esforçado, sempre ter cuidado de mim, sempre ter feito vários esforços e sacrifícios durante a sua vida para conseguir me dar o melhor. E eu sou muito, muito, muito grata a isso. Você é um homem muito importante na minha vida. Eu te amo demais. Para mim, você é o melhor. E eu te agradeço demais por tudo que você já fez. Você merece um dia incrível. Que Deus te abençoe demais. Te amo. Pai, feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Oi, pai. Você é o melhor pai do mundo. Te amo. E feliz Dia dos Pais. Salva de palma, né, Dia? Essas crianças são demais, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos.
Inicialmente gostaria de agradecer ao pastor a oportunidade, o privilégio de estar mais uma vez aqui, sendo boca do Senhor para os irmãos. É um privilégio, ainda mais nesse dia tão especial que é Dia dos Pais. É um dia que nos alegra muito. Mas o melhor é estarmos na casa do Senhor, louvando e exaltando o nosso Pai, que é o soberano, que é o Senhor, e em que a gente deve prestar todo o louvor e toda a glória. Porque uma coisa, irmãos, quando a gente aprende a confiar, honrar o nosso Pai celestial, a gente, consequentemente, a gente tem o prazer e a gente aprende a honrar o nosso Pai terrestre, a nossa mãe. Isso é uma honra para quem é filho de Deus. Amém? E dando prosseguimento ao que nós estamos tratando, que é renova-nos, Senhor. Eu gostaria de que a igreja abrisse a sua Bíblia no texto do profeta Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. E vamos falar do versículo 1 ao 12. Amém, irmãos? E assim diz o texto. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com a minha linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, e levou-me pela água que já chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era o rio que eu não conseguia mais atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores de cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui em direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra ao mar. Quando deságua ao mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixe. Por essa água, flui para lá e saneia a água salgada. De modo que aonde fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, como foi cantado aqui, Senhor Deus, flui em nós um rio de água-vida, Pai. Essa água que nos frutifica, Pai, que nos faz, Senhor Deus, experimentar o extraordinário vindo do Senhor. Por isso, Senhor Deus, fale conosco essa noite, Pai, porque estamos aqui para receber, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Mude o que tiver que ser mudado, Pai. Restabeleça o que precisar ser restabelecido, Pai. Restaure, Pai, o que precisar ser restaurado. Assim nós entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, isso é um texto, claramente, onde Ezequiel, ele recebe uma visão espiritual.
de um rio fluindo do templo de Deus. Rio esse que flui e traz vida, traz alimento. É o rio que traz cura. E esse rio nada mais é, irmãos, do que um símbolo da soberania, da presença, da graça do Senhor em nossas vidas. É uma visão que o Senhor deu não apenas para Israel, não era apenas para o povo que estava ali, mas era uma visão de demonstração de restauração da vida de todos os povos. E a gente vai ver mais à frente. Isso aconteceu porque, após o exílio babilônico, aquele povo estava completamente desmotivado e sem fé. E esse rio, irmãos, que a gente acabou de ler aqui, ele representa a presença do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. E a gente é convidado nesse texto a mergulhar, sair do raso, não nos contentarmos com pouco, experimentarmos a soberania, a graça, o extraordinário do Senhor. Esse é um texto rico porque a gente poderia trazer esse texto diversos temas. Poderíamos falar da visão espiritual, poderíamos falar das medidas, dos níveis de intimidade, mas o que a gente vai trazer aqui é que esse texto traz o que exatamente a gente está estudando durante esses últimos domingos, que é a renovação do Senhor através da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. E o primeiro tópico que eu gostaria de trazer para os irmãos é o problema no texto bíblico. A gente lê aqui claramente que o Senhor dá uma visão para Ezequiel. Mas para isso a gente precisa entender o contexto de Ezequiel naquela época. Ezequiel, inicialmente, ele foi levantado pelo Senhor para trazer palavra de salvação e de renovação e de restauração do povo de Israel. Ezequiel, ele não foi levantado pelo Senhor para falar para povos pagãos, como Jonas. Ele foi para falar com o povo de Israel, a nação prometida, aquela nação que o Senhor já tinha prometido desde o pai de Abraão. E aqui, no começo do livro de Ezequiel, a gente vê que era um povo que vivia completamente afastado do Senhor. Apesar de ser um povo escolhido, um povo de Deus, era um povo que não tinha mais preocupação espiritual. Era um povo que estava vivendo a vida deles completamente longe do Senhor. Era um povo que não estava mais tendo o prazer de contemplar o templo. Por isso que o texto fala que a água nasce no altar do templo, para mostrar para aquele povo que se não há glória, se não há exaltação ao templo, ao Senhor do templo, a gente vive uma água morta. E o texto dá claramente o exemplo do mar morto, do mar completamente salgado. E a gente precisa entender que aquele templo, na época, era um templo de adoração, era onde o povo vivia a sua vida espiritual. Ele estava, mas aquele povo estava completamente destruído. Era um povo completamente que vivia, desculpa o termo da palavra, e é o termo correto, prostituição moral que aquele povo vivia. Então, Ezequiel foi levantado para o Senhor, para que resgatar aquele povo, fazer com que aquele povo tivesse o prazer de adorar o Senhor, tivesse prazer de retornar ao templo, pudesse ter prazer de ter essa visão espiritual tão linda que o Senhor deu para Ezequiel. Mas esse cenário, ele muda completamente, irmãos. Isso era o início da caminhada profética de Ezequiel, até que o povo de Israel é levado cativo pela Babilônia. Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói a muralha, mata todos os soldados, destrói as casas, destrói a plantação, acaba com o templo, rouba o tesouro. E o povo, aquele que não ficou cativo, aqueles poucos que não foram levados cativos, ou estavam mortos, ou estavam vivendo em completa miséria. Interessante quando estava estudando esse tema, porque a gente lê e muitas vezes nos falta visão de que como poderia estar aquela terra. E o Senhor me deu o que está vivendo Gaza hoje. E praticamente foi assim que Nabucodonosor deixou
aquela casa de Jerusalém, completamente destruída, aquele povo sem fome. Por quê? Eram as muralhas que garantiam a segurança daquele povo, que impedia que outros exércitos invadissem. Eram os exércitos que foram completamente dizimados, que lutavam por eles. Onde eles moravam já não existia mais lar. O que eles comiam, plantavam, vendiam, foram completamente destruídos. E aquele povo não tinha mais ninguém, porque os príncipes foram levados cativos. Era um povo completamente desesperado, sem qualquer noção do que poderia ser amanhã. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, o Senhor fala para Ezequiel: Ezequiel, rei, chega. Você não vai falar mais de juízo. A partir de agora, você vai falar de fé e esperança para esse povo. E a gente vê que a renovação do Senhor, o amor do Senhor é tão grande que ele levanta o profeta para falar: ei, você não vai falar mais de juízo, você vai falar agora de bênção, de renovação, você vai falar de fé, você vai falar de esperança. Mas para isso você vai mostrar para um povo que eles precisam voltar para a origem, que eles precisam voltar para o primeiro amor, que eles precisam voltar a me reconhecer, que eles precisam adorar a minha casa, que eles precisam ter níveis de intimidade comigo. Porque, irmãos, sem a presença do Senhor no meio do seu povo, a vida espiritual é murcha. É como se fosse um templo sem a glória, sem a unção do Senhor. É uma casa completamente vazia. Isso era aquele povo estava vivendo. Então, o problema disso é que Ezequiel começou falando de justiça e termina falando de amor, de fé e de esperança para aquele povo que estava completamente destruído e sem qualquer perspectiva de mundo. Mas isso não era uma realidade apenas daquele povo da época da invasão e da prisão daquele povo por Nabucodonosor. Isso a gente vive no mundo hoje. O mundo de hoje também vive problemas semelhantes. Hoje, vivendo num mundo seco, sem vida espiritual, completamente corrompido, vivendo uma vida religiosa. E quando a gente fala vida religiosa, significa vida com pouco Deus. A gente tem muito de templo, a gente tem muito de situações, de regras, mas a gente vive pouco Deus. A gente experimenta pouco de Deus. Infelizmente, a gente estava conversando essa semana com Laurinha, e essa é uma preocupação, porque o Senhor levantou Ezequiel para falar de um povo que estava corrompido espiritualmente. E o problema da igreja hoje, apesar da gente falar de avivamento, falar de unção, de poder, de renovação, que a chama do Senhor volte a arder em nossos corações, a gente vê um povo que se acostumou a viver no raso. É bom falar do ordinário do Senhor? É, porque o Senhor está no nosso dia a dia. O Senhor está em cada passo que a gente dá. Mas o problema é que hoje a igreja se acomodou com o raso. Hoje a igreja, ela está satisfeita com o raso. E poucas pessoas procuram buscar o extraordinário do Senhor. O mais lindo que o Senhor quer dar para cada um de nós. O Evangelho de João, irmãos, fala no final do seu texto que Cristo fez tantas maravilhas. As maravilhas do Senhor foram tantas, que se fosse escrever em livros tudo o que Ele fez, não caberia na terra lugar para caber tantos livros. Significa que o Senhor tem infinitamente mais para fazer em nossas vidas. O Senhor tem muito para nos oferecer. O Senhor tem muitos para me dar. Não apenas para a questão espiritual, mas para alegria, família, trabalho, gozo. Mas a gente nunca vai experimentar essas maravilhas, esse extraordinário do Senhor, esses inúmeros fatores que o Senhor pode nos oferecer, porque a gente convive com pouco. A gente está satisfeito com pouco do Senhor. E era exatamente essa mensagem que o profeta Samuel estava dizendo para esse povo: ei, saia desse raso. Mas que a gente possa perceber que a primeira coisa que o Senhor deu para aquele profeta foi uma visão espiritual. E a visão espiritual é necessária para que a gente possa entender os desígnios do Senhor sobre a nossa vida.
como o texto falou, era um povo que não queria mais saber de templo. Que a presença do Senhor que constava naquele templo não era mais satisfatória para aquele povo. O mundo satisfazia aquele povo. Era um povo que não tinha mais visão espiritual, irmãos. E é triste a gente ver a igreja vir para a igreja, olhar para o altar, louvar, e a gente não consegue ver a presença do Senhor aqui em cima. É muito triste a gente vir para a igreja, dia após dia, domingo após domingo, anos, e a gente nunca conseguir ter a visão de espiritual de ver um rio de água viva fluir através desse altar. É isso que o Senhor está alertando nessa palavra. Ei, não adianta vocês virem para cá buscar qualquer coisa que não seja a minha presença. Não adianta querer que esse rio de água viva alcance fora, se ele nasce aqui dentro e as pessoas não conseguem ver. As pessoas não conseguem ver a presença do Senhor no altar. As pessoas não mergulham. Sabe da presença do rio e não tem questão de mergulhar, porque a água no tornozelo satisfaz. A água no tornozelo é suficiente para essas pessoas. Irmão, as pessoas estão preferindo beber água contaminadas. E quando a gente fala de água contaminada, é o que é o raso. Quando a gente está andando na praia, a água está no nosso tornozelo, a gente está andando, o que acontece? A gente consegue ver a água? É água misturada com areia, irmãos. Está tudo misturado ali. E onde está a contaminação, não há a presença do Senhor. Esse raso significa, sabe o quê? Que eu adoro o Senhor, que eu louvo o Senhor, mais nada. Não há novos níveis de intimidade, não há níveis de entrega, não há níveis de busca. A gente precisa entender, eu estava conversando com o pastor essa semana, que a gente pede tanta presença do Senhor, que a gente pede tanto a armadura do Senhor, e Efésios fala que o Senhor nos dá armadura. O Senhor nos dá armadura, mas quem entra nela somos nós. A gente quer que, né, o Jari, do Homem de Ferro, Javes, né? A gente fala assim, Javes, vem. E a armadura do Senhor entra em nós. A gente acha que a gente vai viver assim, como vivia o povo que estava completamente aposto, diferente, renegando a presença do Senhor através do templo. Infelizmente, a gente vive hoje igrejas vivendo de aparências. Igrejas que preferem o poder, a beleza, a exaltação, do que a presença de Deus, do que o verdadeiro evangelho, o evangelho que transforma, o evangelho que muda, o evangelho que dá nova perspectiva de vida, cria novos ciclos. E eu creio, irmãos, que o sangue de Jesus ainda cura. Eu creio que o sangue de Jesus ainda restaura. Eu creio que o sangue de Jesus ainda salva famílias. Eu creio que o sangue de Jesus abre portas. Eu creio que o sangue de Jesus cura, muda situações, faz o impossível. Mas como é que eu posso crer se eu estou no raso? Como eu posso crer nisso tudo? Se o rio da água viva está passando na minha frente e eu continuo preferindo viver em águas contaminadas. Que a gente possa entender e desejar ter uma visão espiritual, uma visão alinhada com o Senhor, uma visão de realmente de que, Senhor, eu quero te buscar, Senhor, se eu não estou te vendo, Senhor, se eu não estou entendendo os seus desígnios, Senhor, muda, me dá olhos, eu quero enxergar, eu quero mergulhar, eu quero entregar. O raso não vai mais me satisfazer. E a gente precisa colocar isso no coração, o desejo de buscar, o desejo de se entregar, o desejo de ser completamente diferente daquele povo. A gente viu um relato aqui maravilhoso, que fez, acho que, muita gente chorar, daquele menino do projeto de Moçambique, que ele fala, ei, pode me faltar tudo, se a igreja parar de contribuir, se o pastor parar de ajudar, se o projeto acabar, tudo pode me faltar, mas eu agradeço a vocês por uma coisa,
porque jamais vai me faltar a presença do Senhor. Isso é não se contentar com raso, irmãos. É saber quem é o Senhor da nossa vida. Não pelo fato do que o Senhor deu para aquele menino, mas para quem aquele menino aprendeu quem Jesus é. João 3,16. A gente precisa entender que muitos templos hoje não tem mais o rio que flui. Apenas rituais sem renovação. Mas o Senhor quer mudar essa realidade aqui nessa noite. O Senhor trouxe cada um de nós para que a gente possa ouvir essa palavra e possa virar uma chave. E a gente possa renovar a nossa fé, sair daqui com a nossa fé renovada, com a nossa fé restaurada, com a ânsia, o desejo de buscar o extraordinário do Senhor, de buscar muito mais que o Senhor possa me oferecer. Não é pela troca, é pelo quem o Senhor é. E isso vem através de intimidades, queridos. A gente entende que, muitos de nós entendem que o Senhor fala mais com um do que fala mais com o outro, que o Senhor deve amar mais um do que amar mais o outro, porque eu não ouço a voz do Senhor há muito tempo, o Senhor não me responde, o Senhor não abre portas, o Senhor não cura, mas para aquela pessoa acontece tudo. Não, irmão, isso é engano de Satanás em sua vida. O Senhor não ama ninguém de forma diferente. Tem um texto que eu aprendi com o nosso pastor, de Tim Keller, que não há nada de mais ou de menos que a gente possa fazer que vai alterar o amor do Senhor pelas nossas vidas. O Senhor ama todo de forma incondicional, mas a intimidade é pessoal, a busca é pessoal. O Senhor está dando rio, o Senhor está dando a oportunidade de mergulharmos no mais profundo. Agora, muitas pessoas querem que também o Senhor empurre. Muitas vezes a gente quer que o Senhor faça tudo. O Senhor está oferecendo, mas o caminhar é nosso. A busca é nossa. A gente viu aqui no texto que à medida que ele andava 500 metros, o nível dele mudava. Para que o nível dele pudesse mudar, ele precisava caminhar. E a gente precisa caminhar com o Senhor, com os olhos de fé, conhecendo quem é o Senhor na nossa vida. É um Deus que renova, é um Deus que restaura. Cada um daqui sabe de onde o Senhor nos tirou. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei que tudo que eu tenho, eu não era merecedor. Se eu tivesse que estar aqui em um lugar, era para eu estar no cemitério hoje. Mas era a graça do Senhor. Assim como o Senhor fez com esse povo. O Senhor me fez ter visão espiritual. Me fez ver um rio de água viva. Me fez querer mergulhar, de querer buscar, de não querer mais aquela vida, de não querer mais viver a contaminação, de querer algo diferente na minha vida. E isso é a graça de Deus na Bíblia, irmãos. Deus nunca abandonou o seu povo. O povo foi levado cativo. O interessante é que a gente está falando de Ezequiel, que está falando para o povo ter fé e esperança sobre todo aquele momento. Mas para aquele povo na Babilônia, o Senhor tinha levantado Daniel. O Senhor, aonde o povo estava, o Senhor estava com a sua graça. Onde aquele povo estava sofrendo, o Senhor estava levando palavra de fé e esperança. O sofrimento não era pela falta da presença do Senhor, porque o Senhor continuou presente naquela época e continua presente hoje. É que a gente não consegue sentir a presença do Senhor. E a gente acha que nós somos abandonados. E quando a gente sabe quem nós somos filhos, como eu falei no início, quando nós sabemos de quem nós somos filhos, a gente jamais vai se sentir abandonado. Deus sempre vai enviar a sua graça restauradora, renovadora, de cura, irmãos. A igreja do Senhor é instrumento de salvação, irmãos. A igreja está cheia da presença do Senhor, está fluindo o rio aqui, essa cruz aqui está vazia, é pela misericórdia. Foi um preço caro, irmãos. Foi um preço caro, pago pelo Senhor, pelas nossas vidas. E a gente tem se contentado com um pouco do que aquela cruz pode nos dar, irmãos. O Senhor está nos convidando para a gente mudar a nossa vida, mudar o nosso caminhar. E quando a gente muda, a gente está cheio do Senhor, a gente consegue fazer com que esse rio não apenas transborde na minha vida, mas que ela alcance outras pessoas, irmãos.
Precisamos parar de confiar em estratégias. Muitas igrejas têm estratégia, têm marketing, vão fazer alguma coisa para poder agradar, atrair o povo. Mas isso é tirar os olhos do Senhor. A verdadeira igreja, a igreja sentada no Senhor, ela pega a palavra. A palavra pode doer, a palavra pode machucar, mas a palavra transforma, essa palavra cura. E é nisso que a gente tem que confiar. A gente crê do mesmo jeito que me machuca, mas eu saio restaurado. Pode me machucar, mas eu sei que é isso que o Senhor quer para a minha vida. Os nãos do Senhor, irmãos, não significa que o Senhor nos abandona. Hoje é dia dos pais. Acho que, se eu for perguntar aqui aos pais, acho que os nossos filhos ouviram mais não da gente do que sim a vida inteira. Por quê? A gente sabe o que é melhor para os nossos filhos. A gente vai dar o que é suficiente para ele. A gente dá o que é necessário. Porque a gente sabe que se a gente der alguma coisa a mais, vai sair alguma coisa do eixo. Mas o problema é que a gente quer viver como filho mimado. A gente quer tudo. E quando o Senhor não nos dá, a gente vira as costas para o Senhor, entendendo que o Senhor não nos ama. Esse rio, irmãos, ele começa pequeno. Mas ele crescia à medida que o profeta ia caminhando, mostrando com isso que a obra do Senhor é progressiva na nossa vida. Ela é progressiva e abundante, porque à medida que a gente prossegue, à medida que a gente caminha, mais a gente se abunda da glória e da graça do Senhor em nossas vidas. E vocês, a igreja do Senhor, tem sentido essa superabundância do Senhor? E esse texto é maravilhoso que ele fala, irmãos, que aonde esse rio fluía, aonde esse rio passava, tudo vivia. O que era do Mar Morto já não é mais. Os melhores peixes estão ali. As melhores espécies estão ali. As melhores árvores estão ali. Árvores que frutificam, que o fruto não cai, que alimenta e que cura. E essa árvore somos nós, irmãos. À medida que a gente mergulha, à medida que a gente chega num nível de mais profundidade, o texto é claro, eu caminhei à medida que eu não dava mais para caminhar, que a água era completamente superior à minha cabeça, aonde eu estava completamente dependente do Senhor. E à medida que eu estou completamente dependente do Senhor, que eu estou cheio dessa água, a palavra de Deus fala que seremos como árvores nas margens desse rio. Árvores bonitas, árvores frondosas, que o fruto não estragam, que nós daremos alimentos, que nós temos motivo de cura na vida das pessoas. Mas as igrejas hoje não falam mais de cura, irmãos. As igrejas hoje não falam mais disso. As igrejas hoje falam de que você vai poder, que você vai conseguir, que você é filho amado, pode pedir que o Pai vai te dar. Mas sabe por que não há cura? Porque não há fé. Quer ver qual foi a última vez que você falou assim, está curado em nome de Jesus? Ninguém fala mais isso. E se a pessoa não for curada? Eu vou ser envergonhada? Porque as pessoas estão curando em nome próprio, não em nome do Senhor. E a gente precisa ter fé. Fé é confiança. É confiança de que o Senhor é que vai dar o meu rumo. O Senhor, a glória é do Senhor. O poder é do Senhor. A unção é do Senhor. Não é nada nosso, irmãos. A soberania é de Deus. Nós somos apenas instrumentos afiados na mão do Senhor. Mas muitas vezes, nós queremos ser instrumentos cegos. Irmãos, aonde chega o rio, o que está morto vive. Eu declaro em nome do Senhor nessa noite, se alguém entrou aqui nessa noite morto espiritualmente, se alguém entrou aqui frio espiritualmente, se alguém entrou aqui desacreditado espiritualmente, se alguém entrou aqui achando que não tem mais solução, não tem mais jeito, que eu não consigo mais enxergar, que eu estou ficando esgoelado, hoje é a noite de dizer, ei, você entrou um homem morto, uma mulher morta, mas você vai sair um homem e uma mulher viva. Em nome do Senhor, você vai sair daqui vivo espiritualmente,
Porque hoje não é apenas dia dos pais, não é apenas dia de festa. Hoje é dia de festa espiritual nesse lugar, porque é dia de adoração ao Senhor. Por isso, irmãos, onde há vício, essa água traz libertação. Onde há pecado, essa água santifica, irmãos. E onde há tristeza, irmãos, somente essa água é capaz de trazer alegria. Mas essa graça também, ela superabunda no dia de hoje, irmãos. É o rio que está fluindo com a presença do Senhor em nossas vidas. É um rio que começa pequeno, com o mover do nosso coração. Mas ele cresce, transformando vidas, restaurando famílias, fazendo o impossível. E o impossível é apenas para aqueles que creem, queridos. É uma renovação. Mas para termos essa renovação em que a gente está aqui pedindo ao Senhor, o avivamento, precisa haver entrega, queridos. Precisa haver desejo. Precisa haver querer. Precisa atuação. Não porque as coisas vão acontecer pela nossa mão, mas que o Senhor quer nos usar. Mas para isso precisamos caminhar, irmãos. E eu creio que onde nós estamos, a glória e a graça do Senhor está sobre nós. Se você quiser viver no raso, eu creio que a glória do Senhor está sobre a sua vida. Se você quer experimentar mais do Senhor, que as águas vão até o seu joelho, eu creio que a glória e a presença do Senhor vai continuar na sua vida. Se você caminhar mais um pouco, que a água do Senhor esteja na sua cintura, a glória do Senhor vai estar ali. Mas o sobrenatural extraordinário só vai estar quando a gente viver completamente dependente do Senhor. E o Senhor quer nessa noite, irmãos, restaurar a nossa fé, quebrando a nossa incredulidade, a nossa frieza espiritual. O Senhor quer fazer com que o amor seja renovado em nossas vidas, fazendo com que a gente volte ao primeiro amor, aquele desejo que a gente tem de adorar, de exaltar, que vir domingo à casa do Senhor não seja um motivo de rotina, mas seja um motivo de adoração, de prazer. A presença do Senhor está diariamente na nossa vida, mas é um lugar onde a gente adora, onde a gente exalta, onde a gente vive a unidade da presença do Senhor. E o principal, o Senhor renova a nossa missão, irmãos. E a nossa missão é sermos testemunhas dessas maravilhas. A gente acabou de vir do Radical há poucas semanas, e a gente fala exatamente disso. Porque muitas vezes a gente que acha que missionário é aquele povo que vai, é aquele povo que tem chamado, é aquele povo em que, seja fora ou seja internamente, mas fora da igreja, é aquela pessoa que prega, é aquela pessoa que é ungida pelo Senhor. Mas quem disse isso para a gente? Quem disse que só aquele povo, a missão de pregar, de testemunhar, de evangelizar, de levar a palavra de Deus, de curar, de batizar, é apenas do povo de fora? A grande determinação do Senhor foi a grande comissão, foi a última coisa que o Senhor deixou, para que cada um de nós fôssemos missionários. Cada um de nós temos responsabilidade e somos testemunhas. E ser testemunha, como o texto no original fala, é ser mártir, é morrer pelo aquilo que a gente acredita. Mas como eu posso morrer pelo aquilo que eu acredito se eu não consigo ver? Como eu vou morrer por aquilo que eu acredito que eu não consigo crer? Como eu vou morrer por aquilo que acredito se eu não consigo testemunhar nem para mim mesmo? Porque eu estou caminhando sem os olhos da fé. O que o Senhor quer nessa noite, irmãos, é fazer com que a igreja saia do raso. Que assim como aquele povo que estava frio, que estava esgotado espiritualmente, que aquele povo tenha fé através da presença do Senhor. Que aquele povo tenha esperança através da presença do Senhor. Que esse rio da água viva, que flui aqui no altar da casa do Senhor, quando chegar lá na porta, esteja transbordado de gente mergulhada nesse rio. O que não pode é esse rio desaguar na porta da igreja
E não tem ninguém dentro dele, queridos. O rio é do Senhor, a unção é do Senhor, a glória é do Senhor, a presença é do Senhor, mas o mergulho é nosso. O nível de intimidade que a gente quer ter com o Senhor é nosso. E à medida que a gente se entrega, a gente consegue ser usado nessa missão maravilhosa, irmãos. Eu transformo quem está ao meu lado. Porque quando eu estou caminhando, eu posso caminhar, eu posso não falar nada, mas quem está ali do lado vê a presença do Senhor. As pessoas conseguem perceber a diferença, as pessoas conseguem saber quem nós somos. Não é pelo nosso andar, é porque quem está conosco. Para concluir, irmãos, assim como a visão de Ezequiel, Deus quer trazer renovação nessa igreja. Deus quer trazer renovação, avivamento nos seus corações. A gente precisa não apenas querer ver o rio, irmãos, mas principalmente entrar nele. A gente vê o texto claramente que primeiro o Senhor dá visão, para que depois o profeta entre e mergulhe. Que a gente venha a pedir ao Senhor, Senhor, me dê visão espiritual, abra meus olhos, me dê, fale comigo, eu preciso entender aquilo que o Senhor quer comigo, Senhor Deus. Mas quando o Senhor der, que a gente caminhe e que a gente mergulhe no mais profundo. Que a gente não se contente mais com o raso, irmãos. Que a gente venha buscar o Senhor na sua essência, na sua infinitude, em tudo que o Senhor tem para cada um de nós. A gente precisa sair dessa superficialidade, irmãos, dessa zona de conforto, da religiosidade. O Senhor nos convida a mergulhar no mais profundo da sua presença. Mas para isso precisa querer. Para isso precisa que a gente saia daqui com o coração ardendo. Falo, ei, hoje, não amanhã, eu virei a chave na minha vida. Eu creio que o Senhor falou aquilo que eu precisava ouvir. Eu creio que o Senhor realmente me deu aquela resposta que eu estava esperando. Eu creio que o Senhor realmente tocou no meu coração e eu entendo que a minha vida no raso não é mais suficiente, que o Senhor tem muito mais de mim, não apenas para te dar, mas para te usar na sua missão. Se eu fosse fazer uma pergunta hoje para vocês, para mim também, que eu já me fiz isso, o Diogo sabe, qual nível você está com o Senhor nessa noite? Precisa responder. Qual o nível que você está nessa noite com o Senhor? Você acha que o nível que você está é suficiente para você? Vocês acham que o nível que você está poderiam estar em outros níveis e tem algo impedindo a mudança? Hoje o momento mais especial para mim foi quando eu fiz, na parte da tarde, a leitura bíblica com meus filhos. E o texto que o Luca leu na devocional dele foi exatamente isso. O que vem impedindo e atrapalhando a nossa intimidade com o Senhor? E eu fiz essa pergunta para meus filhos. O que vem impedindo que você busque mais o Senhor? O que está impedindo de você ter uma vida devocional com o Senhor? O que está impedindo você de levar uma vida de oração com o Senhor? O que está impedindo você de caminhar mais na presença do Senhor? Os dois responderam, preguiça. Se eu for responder aqui também, acho que para a gente vai ser a resposta de muita gente aqui. Não há impedimento para que a gente busque o Senhor no mais profundo. A gente tem tempo para tudo, irmãos. A palavra do Senhor fala que o Senhor tem que ser a nossa primazia. O Senhor tem que ser algo que a gente há de melhor em nossas vidas. Eu tenho que dar para o Senhor o meu melhor. Mas, na verdade, a gente tem dado para o Senhor o nosso resto. Essa é a verdade, queridos. E eu falo isso por mim também. Eu não me envergonho não, porque eu preciso buscar o Senhor no mais profundo. O nível que eu também estou não é suficiente para mim. E esse texto eu creio que, antes de falar com vocês, o Senhor falou para mim também.
É o que a gente precisa entender, que a vida que a gente leva, o Senhor tem muito mais para cada um de nós, irmãos. A gente não tem nem tempo de fazer devocional. Celular, televisão, internet, programas de televisão, trabalho, família. Acho que isso tudo é que toma o nosso tempo, né? Onde está o tempo do Senhor nessa relação? A gente dá muito pouco para o Senhor. E esse é o Deus que a gente adora. Esse é o Deus que a gente ama. Esse é o Deus que a gente fala que é o Senhor e soberano das nossas vidas. A gente dá o resto para o nosso soberano. E o Senhor quer mudar essa realidade nessa noite. O Senhor quer avivar o seu coração com essa palavra. O Senhor quer renovar o seu coração. O Senhor quer voltar a queimar essa chama de entrega, de busca, de intercessão, de intimidade com o Senhor, irmãos. Mas não é para sair daqui triste, irmãos. Não é motivo para sair daqui triste. Porque a boa notícia é que o Senhor te ama. É que o Senhor continua derramando a glória e a graça do Senhor sobre a sua vida. Que assim como Ele levantou Ezequiel, Ele levantou homens, Ele levantou o pastor para continuar falando para vocês: ei, vocês têm um pai amado, um pai querido, que não abandonou vocês. Que assim como o pai do filho pródigo, que quando a gente volta para o pai, Ele nos acolhe, Ele nos dá a capa, nos dá o anel e fala: ei, você é meu filho querido. A gente precisa entender esse amor do Senhor para cada um de nós, irmãos. Deus anseia ter um relacionamento de intimidade para cada um de nós. E eu vou pedir nesse momento que os irmãos fechem os seus olhos. Que os irmãos possam, nesse momento, digerir um pouco essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês. Em qual nível que vocês estão? O que vem impedindo vocês de terem um mergulho no mais profundo? Falta de visão, comodidade, preguiça. Não conseguir entender os desígnios do Senhor, tristeza, depressão. Eu não sei o que trouxe vocês aqui nessa noite. Eu não sei o sentimento de vocês aqui nessa noite. Mas eu declaro sobre a vida de vocês nessa noite. Que vocês entraram aqui mortos. Eu entrei aqui morto. E nós saímos vivos. Porque eu desejo mergulhar nesse rio. Eu desejo mergulhar no mais profundo desse rio. Essa água rasa não vai mais me satisfazer. O pouco do Senhor não vai mais me satisfazer. E eu confesso ao Senhor a minha fraqueza. Eu confesso ao Senhor a minha dependência dEle. E esse nível de intimidade, ele vem quando a gente busca. Quanto mais a gente se enche do Senhor, mais o Senhor nos capacita a ir no mais profundo. A gente precisa do Senhor para caminhar. A gente precisa do Senhor para ir em novos níveis. A gente precisa do Senhor para que venhamos a deixar de ser um mar morto e que venhamos a ser um mar de águas vivas, onde flui o melhor, os melhores peixes, as melhores espécies. Que da minha vida superabunde o seu amor. Que da minha vida eu consigo alimentar espiritualmente outras. Que através da minha vida, pela glória do Senhor, eu possa curar. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Renova em nós a sua unção. Renova em nós o seu poder. Renova em nós a sua graça, a sua glória, Senhor. Faz-se cumprir em nós as suas promessas, Pai. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor é Deus de promessas, Pai. Senhor Deus, só eu sei de onde o Senhor me tirou, Pai. E eu creio, Pai, que não foi à toa, Pai.
Se eu estou aqui nessa noite, nesse altar, Senhor Deus, é porque o Senhor tinha promessas sobre a minha vida, Pai. Senhor Deus, se o Senhor alcançou a minha esposa, Pai, é porque o Senhor tinha promessa para a vida dela, Pai. O Senhor tem promessa, Pai, sobre a minha geração, Pai, senão o Senhor não tinha nos ajuntado, Pai. E eu creio, Pai, que o Senhor tem promessa para cada um de nós aqui nessa noite, Pai. Ah, Senhor Deus, renove em nós o seu amor, Pai. Renove em nós, Pai, um coração puro, Pai. Um coração ensinável, Pai, para que a gente possa receber essa palavra, Pai, e possa entender que o Senhor fala conosco. O Senhor está nos exortando, Pai. O Senhor está nos ensinando com amor, Pai, com misericórdia, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, se algo de ódio espiritual, Pai, está impedindo essa visão de eu ver esse rio, Pai, se até hoje eu não consegui ver esse rio, Pai, se tem algo, Pai, me impedindo de ver esse rio, se tem algo impedindo de eu ver a sua glória nesse altar, Pai, se tem algo de ódio espiritual, Pai, impedindo o meu mergulho, Senhor Deus, o meu andar, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus, que toda barreira caia, que toda amarra caia, Senhor Deus, que todo, Senhor Deus, impedimento do inferno, atuação do inferno, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que o seu sangue, Pai, continue nos restabelecendo, Pai. Que o seu sangue carmesim continue nos renovando, Senhor. Que o seu sangue continue nos libertando. Que o seu sangue continue, Senhor Deus, transformando a nossa vida, Pai, e nos ajudando a caminhar no mais profundo, Senhor Deus. Ah, Senhor, é em nome de Jesus, Pai, que entregamos a nossa vida mais uma vez a Ti, Pai. Senhor Deus, e reafirmamos nesse momento que só o Senhor é nosso Deus, só o Senhor é nosso único e suficiente Salvador, que nós Te adoramos mesmo, Senhor Deus, na nossa fragilidade, que nós Te amamos, Pai, mesmo na nossa pequenez, Pai. Senhor Deus, queremos Te buscar no mais profundo, experimentar o Seu extraordinário, Pai. Continue presente nesse lugar, Pai. Continue, Senhor Deus, agindo nesse altar. Continue, Pai, fluindo esse rio de água viva, Pai. Senhor Deus, é que esse rio possa desembocar nessa porta, Pai, e alcançar diversas outras pessoas, Pai. Que esse rio, Pai, possa transbordar em nossas vidas, Pai. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora o pastor Márcio. Vamos louvar, irmãos? Você pode se colocar de pé? Qual o nível de profundidade, de intimidade com o Senhor que você tem experimentado em sua vida? Que essa palavra fale e tenha falado ao teu coração. Vamos louvar. Eu quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor,
além do trono, águas que curam e limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga, quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Eu queria que você ficasse com seus olhos fechados e que você pensasse qual tem sido o nível da tua intimidade com o Senhor. Que Deus tem falado com você nesses últimos dias, te convidando a uma renovação. O que Deus tem proposto, o que Deus tem feito e tem desejado fazer, realizar em tua vida. E o que pode impedir o agir de Deus em sua vida. Eu quero me dirigir aos homens de fé, aos homens valorosos, aos homens de coragem, aos homens que são espelhos em sua casa, que são líderes, como Gabriela pregou também pela manhã, líderes espirituais em sua casa. Nós estamos vivendo uma geração em que nós precisamos voltar a mergulhar no Espírito. Mergulhar no Espírito. E isso, irmãos, homens, é uma responsabilidade nossa também. Irmãs, as irmãs de oração, as irmãs que oram, que clamam, que intercedem. Se essa igreja esse ano completará 41 anos, é por conta de irmãs, mulheres que têm orado incessantemente. Meu irmão, minha irmã, é hora de nós buscarmos algo mais da parte do Senhor. Se você tem ouvido o que Deus tem falado com você, você está entendendo que o Senhor é quem escreve a história. Então o que você tem passado, as dificuldades, os problemas, sabe, as lutas pelas quais você tem passado para que o Senhor forge você, para que o Senhor forme você, para que o Senhor trabalhe em sua vida, para que Ele possa fazer o convite a você de uma intimidade que talvez você não tenha ainda experimentado, ou que talvez você tenha se esquecido de como é essa intimidade.
É fato, gente. Nós estamos nos acomodando. A nossa geração está se acomodando. E foi muito. Deus falou conosco nessa noite. Nós não oramos mais por cura. Nós não oramos mais para que Deus faça milagres, opere maravilhas, para que Deus derrame dons. Você tem orado para que Deus derrame dons sobre a sua vida? Quando foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Irmãos, o Senhor tem convidado a nossa geração, talvez a última antes da volta dele, do Senhor Jesus, a experimentar aquilo que a gente experimentou quando nós nos convertemos. Que o Senhor reacenda a chama e faça arder em nosso coração. Eu convido você, você cante mais uma vez esse louvor. Coloque a mão em seu coração, peça ao Senhor, faça dessa canção a sua oração nessa noite. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Permita que o rio passe na sua vida nessa noite. Águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Permita que Ele limpe você, meu amado. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga, quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Pai, nessa noite nós colocamos diante do Senhor nosso coração, Pai. E Tu sabes como nosso coração tem andado. Tu conheces o nosso coração. Tu conheces, sabes como estamos. E às vezes, Senhor, andamos amargurados, entristecidos, machucados, até mesmo sem acreditar mais em algumas coisas com relação à Tua igreja. É verdade, Pai, que às vezes nós nos acostumamos com as águas no nosso tornozelo, Pai. E simplesmente não mergulhamos mais no rio da vida, no rio que jorra, no rio do Espírito, para sermos conduzidos por Ele, renovados.
sujeitos à obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, rumo a uma santificação que glorifique o Teu nome. É verdade, Senhor, que temos orado pouco ainda, Pai. Ah, Senhor, toma as gerações que estão aqui nessa noite, que as gerações que estão reunidas aqui nessa noite, Pai, possa de fato ter a experiência semelhante ao que o profeta teve, Senhor, e possamos ser ousados novamente para caminharmos rumo à intimidade crescente diante do Senhor. Não permitas que a nossa geração seja uma geração incrédula. Não permitas que a nossa geração tenha um coração endurecido, carcomido, Pai, pelo pecado, pelo engano. Levanta os homens que aqui estão, levanta as mulheres que aqui estão, levanta os jovens, os adolescentes, as crianças, Pai. Permita que a profecia de Joel também se cumpra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós temos vivido dias difíceis, dias muito complicados, mas ainda é possível crermos no Senhor, descansarmos em Teus braços. Ainda é possível, Pai, termos uma fé viva. Ainda é possível, Senhor, termos o nosso coração ardendo em chamas pelo Senhor, e pregarmos e anunciarmos e falarmos do grande amor de Cristo, e dizermos, testemunharmos o que Cristo tem feito em nossa vida e como Ele tem sido bom. Tu és um Deus bom, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és extraordinário. Louvado seja o Teu nome, glórias ao Teu nome. E eu peço em nome de Jesus que Tu renoves o nosso coração, Tu toques a nossa mente, Tu jogues por terra, Senhor, tudo aquilo que tem se levantado em nossa vida e nos impedido de mergulharmos, Pai, numa intimidade profunda e crescente contigo. Há homens e mulheres aqui, Senhor, que Tu desejas renovar, que Tu desejas encher com o Teu Espírito, Pai. Ah, Deus, que os impedimentos caiam e que de fato experimentemos uma renovação baseada em Tua palavra, em Teu Evangelho, mas que nos leve a essa intimidade, a lembrarmos da nossa identidade dia após dia como filhos amados de Deus. Nos lembrarmos que o Senhor ouve a nossa oração. Ah, Senhor, eis aqui a nossa vida, Pai. Toma-nos, toma cada lar aqui representado. Abençoa o relacionamento conjugal dos Teus filhos. Abençoa o relacionamento pai-filhos. Ah, Deus, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Abençoa cada um que aqui se encontra, e cada um, Pai, que acessar esse vídeo, Pai amado, e ouvir essa palavra e orar conosco, também sejam alcançados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Eu me lembro, Senhor, das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 1, capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus
E nós pedimos sobre nossas vidas esse poder. Que esse poder mais uma vez seja derramado, continuamente seja derramado em nossas vidas, a partir do Teu Evangelho, a partir da obra poderosa do Teu Espírito em nós. É o que rogamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Assim, Senhor, pedimos que Tu nos despeças nessa noite, cheios do Senhor, cheios de fé, cheios de esperança, cheios de expectativas, cheios da Tua palavra, cheios do amor pelo Senhor, do amor por Tua igreja, do amor por Tua palavra. É o que nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de encerrarmos, eu queria que a gente fizesse uma coisa, e esse é um treinamento. É um treinamento que a gente vai passar a fazer. Nós falamos tanto que nós somos uma igreja acolhedora. Você é acolhedor? Você é alguém acolhedor? E a gente precisa ser uma igreja acolhedora, amém? Então a gente vai fazer um treino aqui. Eu quero que antes de nós encerrarmos, você saia do seu lugar, fale com alguém, abrace alguém, cumprimente alguém. Vamos treinar, por favor. Vai lá. Sem medo, com ousadia. Fale com alguém. Isso, abraça alguém, cumprimente alguém. E aí nós vamos impetrar a bênção. Tá bom? Isso. Nós somos uma família, gente. E agora então, vamos impetrar a bênção. E antes de impetrar, eu tenho que trazer alguns avisos rápidos. Alguns avisos rápidos. Põe aí na sua agenda. Sábado que vem, dia 16, nós estaremos comemorando 170 anos de congregacionalismo brasileiro. Nós, na verdade, comemoramos a data correta do congregacionalismo brasileiro, é dia 19 de agosto, mas ele será comemorado no dia 16. Então, se você não for à Pedra de Guaratiba comemorar, você pode acessar o link lá no YouTube da UISCB, ou nós colocaremos também o link lá no grupo de WhatsApp da nossa igreja, tá bom? Se você não faz parte do grupo de WhatsApp, não saia daqui sem pedir, sem solicitar que você faça parte do grupo. Dia 16, sábado agora, às 9 horas da manhã. Dia 25 de outubro, nós temos o que, gente? Dia D, esse ano, será dia 25 de outubro. E dia D é o dia de celebração, é o dia de comemoração, é o dia de adoração, é o dia que nós receberemos novos irmãos como membros da igreja e batizaremos alguns irmãos para se tornarem membros da igreja, tá bom? Então, dia D, 25, nós ainda estamos fechando o lugar e vamos trazer maiores informações. Mas separe essa data, dia 25 de outubro. E se você ainda não deu o seu nome a Camila, se você deseja se tornar membro da igreja, sendo recebido ou sendo batizado, dê o nome a Camila. Mas se você deseja estar conosco lá no dia D, membro ou não da igreja, dê o nome a Daniel. Então não deixe de dar o nome a Daniel, por favor. Nessa semana ainda, gente, nós temos funcionando as conexões.
há uma conexão acontecendo no condomínio ao lado da igreja. E eu convido todos os moradores de Caraí que possam participar aqui da conexão. Nós desejamos multiplicar, nós desejamos partir para novas conexões. Ou seja, nessa semana ainda vai ser aqui. Nas outras 2 semanas, a Adriana vai estar operando e a gente vai, de repente, ou lá para minha casa, ou a gente vai ver o local para que continue funcionando. Tá bom, gente? Então, conexão de Caraí, ainda tem São Domingos, tem lá a conexão de Alcântara, e tem a conexão dos jovens, e tem a conexão Baldeador, né? A de Baldeador, e tem sido bênção, Domingo que vem, o pastor Jonathan está ali com a gente, vai nos trazer a palavra, e a Sônia, sua esposa, vai aqui traduzir, né, para a gente. Então, domingo que vem você está convidado para estar aqui. Pastor Jonathan tem se aproximado com a sua esposa aqui também da igreja. Inclusive, nós estamos para abrir uma conexão na região oceânica, lá com o pastor Jonathan e a Sônia, né? Então, ore também por isso, tá bom? Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bendito Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.